Giro Conte. Entrevista. Nós estamos tendo a honra e o prazer de receber aqui hoje nos estúdios, mais uma vez, o Fábio Sbeggen, né? Fábio, que é presidente da Associação de Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso, da Comac. Fábio, prazerzaço receber você aqui. Bom dia. Bom dia, João Edson. Bom dia a todos da bancada e aos ouvintes da Rádio Conte também. Pois é, nós estamos falando aqui, nós temos um quadro aqui, Fábio, eu sei que você é nosso ouvinte, já deve ter ouvido, né? Que a gente trata de oportunidades, a gente fala de emprego. Então, assim, dificilmente existe a semana que a gente não anuncia aqui algo entre 2 e 3 mil, 4 mil empregos por semana, né? E normalmente não se preenche todas essas vagas. Nós estamos vivendo um apagão profissional no estado de Mato Grosso. E dentre as áreas que mais sente essa necessidade profissional é justamente a área de construção. E você, sendo ligado ao comércio de materiais para construção, como vocês estão convivendo com isso? Como vocês estão sentindo isso? Isso já é uma demanda antiga do nosso setor, né? A gente já vem passando por essa dificuldade de contratação já há anos, tá? O estado de Mato Grosso tem crescido, né? Tem prosperado. Nós estamos num estado que a taxa de desemprego é uma das menores que tem, né? Eu acho que até não dá nem para considerar essa taxa de desemprego aí, porque abaixo ali de 5% pode até considerar que tem a informalidade, né? Que não entra, tem aqueles que por opção não querem trabalhar, então assim, não falta emprego dentro do estado. Só que a grande dificuldade nossa é a qualificação, né? É encontrar mão de obra específica para o que a gente precisa. Essa é o grande desafio do nosso setor. Dentro da concepção de mercado, da economia de mercado, porque ela tem que ter concorrência, a gente diz que o ideal da taxa de desemprego ela está em 4,5%, né? A nossa está abaixo de 4,5%. O estado de Mato Grosso e o estado de Santa Catarina são os dois estados que estão abaixo dessa condição. Quando você está abaixo disso, até uma concorrência desleal, ou seja, tem mais vaga do que pessoas, lá não está numa relação de equilíbrio, né? E aí há uma discussão, Fábio, aonde que está a questão? Está na qualificação, porque existe gente ainda procurando emprego, mas aquele emprego não serve para ele porque ele não sabe fazer aquilo, né? Ou a população de Mato Grosso realmente está precisando ter uma incrementada, precisa vir mais gente para Mato Grosso para gerar uma economia maior. Como que você está entendendo isso? Talvez a vinda de mais trabalhadores, de mais pessoas, de fazer um chamamento para os trabalhadores virem para o estado, acaba acontecendo a concorrência, né? Então, a pessoa que é daqui talvez vai se movimentar e falar, pô, preciso me qualificar porque daqui a pouco vai começar a faltar vaga para mim, né? Por quê? Porque está vindo gente de fora interessada nessa vaga específica que aqui dentro não tem, né? Aqui não tem quem vá preencher ela. Sim. Mas a gente também tem que fazer o nosso papel de pegar essas pessoas daqui, os trabalhadores daqui e oportunizar. Falar assim, não tem, mas tem essa qualificação aqui, vamos investir nisso aqui, né, nesse ponto, para que a gente possa adequar essa necessidade. Quais são essas vagas dentro do teu setor? Que você falou que tem esse apagão de mão de obra especializada. Quais são essas vagas que está faltando do trabalhador? A gente pode falar no âmbito geral do material de construção que faltam vagas, né? A gente fez uma pesquisa juntamente com os nossos associados de qual era a maior demanda. Então, o que a gente mais ouviu o pessoal falando foi na parte de logística e na parte de vendas. Então, esses são os dois pontos mais latentes ali. Agora, tem vaga de emprego na parte de RH também, tem vaga de emprego na parte financeira, na parte contábil, tem também. Mas o mais latente, o que mais pesa é a parte de logística e na parte de vendas. E são áreas de especialistas, né? Eu tenho um parente, por exemplo, que é especialista na área de construção de postos de combustível. Então tem toda uma demanda para se construir um posto de combustível que é
especial daquela área, que só quem trabalha com aquela área entende. E as pessoas que trabalham nesse setor precisam ser qualificadas também para entender. Ele vive reclamando que precisa trazer muitas vezes, apesar de ele ter um número ali de colaboradores que já compreendem, já sabem, já são especialistas na área, mas ele precisa trazer sempre gente de fora, com mais qualificação, para estar dando cada vez mais conta desse serviço, né? Também tem isso, né? Cada área parece que tem uma especificidade. A gente tem também o agro, né, que acaba concorrendo com isso também. E o bom disso é que essas pessoas que vêm para o Estado para um emprego específico desse, para uma demanda específica dessa, às vezes toma gosto pelo Estado, né? E acaba fixando a residência aqui. E aqui continua, né? Sim, e alguém que vem já com o trabalho, né? Já tem todo um processo. E aí nós temos uma outra questão. A gente anuncia, porque como a gente anuncia oportunidades, a gente tem anunciado aqui também um conjunto de cursos, na sua grande maioria gratuitos, muito grande. A sensação que eu tenho, a gente não está indo lá contar, né? Mas a sensação que eu tenho é que o número de pessoas que procuram esses cursos para fazer não são suficientes, é muito pouco, né? Vocês que têm contato com isso, como que tá essas escolas que vocês têm acesso, tá? As pessoas estão preenchendo essas vagas, estão procurando para fazer os cursos? A Comac, a gente até fechou uma parceria juntamente com o Senac para ministrar alguns cursos para poder qualificar quem é do nosso setor. E justamente a gente tem essa dificuldade de encontrar quem quer preencher aquela vaga para fazer a qualificação. Tá? E isso sendo de forma gratuita dentro daqueles que são do nosso setor. Então, existe sim a dificuldade e o interesse, muitas vezes, da pessoa se qualificar, né, prosperar e preencher aquela demanda que nós estamos ofertando. Essa dificuldade de encontrar mão de obra é porque o setor se expandiu, é porque quem tinha as vagas... o mercado de trabalho ele é fluido, né? Ele vai se modificando. É porque quem tinha não se especializou para acompanhar isso, porque essa dificuldade tão grande neste momento. O setor de material de construção veio, a partir de 2019, numa crescente muito forte, né? E isso, a gente sempre fala que é importante que o setor de material de construção prospere, porque ele é a porta de entrada ali de uma série de outros serviços que vão vir em volta, né? E material de construção veio desde 2019 nessa forte expansão e isso fez com que tivesse essa ruptura, né? Não tendo mão de obra especializada, não se qualifica da noite para o dia, não se acha essa mão de obra e acaba acontecendo esse tipo de situação. As próprias construtoras, empreiteiras, estão com uma dificuldade enorme, né, de montar a equipe. Estou verificando muitas obras aí estão sendo entregues com atraso por falta de gente para conseguir executar, né, trabalhos básicos. Alguma etapa, né? O governador Mauro Mendes chegou a reclamar disso, né, na Assembleia Legislativa há alguns meses, dizendo que algumas obras, como por exemplo a construção do hospital universitário ali na estrada para Santo Antônio, ele teve que trazer muita mão de obra de fora porque não estava encontrando mão de obra especializada aqui em Mato Grosso. Aí eu acho que falta uma questão. Nós estamos falando de cultura hoje desde o primeiro minuto de programa, né? Para quem é do interior, a gente tem 1 hora de programa antes aqui, voltado mais para a capital. Está falando dessa questão da nossa cultura, né? Começamos a falar da cultura da gente, de repente, ser muito agressivo, começar a xingar. A gente nem conhece, vai para um campo de futebol, começa a xingar as pessoas, você não sabe quem que é. O cara passa ali com a camisa diferente e já começa a maltratar a pessoa, né? Isso, no mundo civilizado, já não é mais aceitável, né? Como não é aceitável também, a pessoa, na atual circunstância, onde os empregos são tão fluidos, como diz a Julie, vai modificando a forma, o jeito de ser, que as pessoas façam um curso e aposentem naquele curso, achando que ele pode trabalhar o resto da vida fazendo aquilo. Uma pessoa hoje tem que ter pelo menos 4, 5 opções, janelas de trabalho. Então, muitas vezes, teria que ser cultural da gente buscar um curso em algo que a gente tenha alguma afinidade, mesmo que eu não queira trabalhar naquele dado momento. Porque no outro momento pode estar fechando essa outra porta. Mas a gente tem essa questão assim, e a gente precisa mudar esse negócio. A gente pensa as pessoas da seguinte forma: não, se o cara está estudando, ele não trabalha. Depois ele começou a trabalhar, não pode mais estudar. A gente tem muito essa percepção. Isso é tão forte, nós tivemos um evento agora recente, um absurdo,
Foi em São Paulo, não lembro qual cidade, onde 2 ou 3 meninas, né, riram de uma senhora de 40 anos que estava na universidade. Foi em Bauru. Bauru, né? Que não, quer dizer, como se alguém com 40, não, com 70, com 80, com 100 anos, se você estiver ativo, você pode estudar, porque a vida é dinâmica nessa relação de trabalho. E elas não sabem se vão chegar aos 40 anos, né? Na visão delas, vão chegar aposentadas. Né? Vão estar tudo a gente tem muito esse negócio, a gente é focado muito em terminou o estudo, o segundo passo é fazer alguma coisa para aposentar. Nessa linha de raciocínio aí é aquele cara que faz para comer, né? Isso. Então ele aquilo que ele sabe fazer ali tá bom, ele consegue o almoço. Comer e vestir. De manhã ele consegue o almoço, à tarde ele consegue a janta e tá bom. Sim. Né? E antigamente não, que se tinha essa ideia de começar num serviço, ter essa especialização e aposentar nesse serviço, né? Hoje o jovem não quer mais isso, né? Sim. Ele quer uma parte mais dinâmica, né? Mas também não quer fazer 1, 2, 3 cursos, né? Então é um contrassenso aí. Isso já faz mais de década, eu não sei quanto tempo, mas eu estou no rádio. Hoje cedo não dá tempo de fazer conta, né? Há um bom tempo, eu sempre falo isso. Quando está chegando ali pelo mês de dezembro, né? Porque a gente tem em dezembro, novembro, dezembro, 13º. Eu sempre tenho dito o seguinte, ao invés de você trocar um eletrodoméstico que ainda está funcionando, qualquer coisa, separa o dinheiro e faça um curso com aquele dinheiro. Mas estou falando para o cara investir nele. No caso aqui, a nossa discussão ela é um pouco mais profunda. Os cursos são gratuitos que a gente está falando. São cursos que você vai ter só o tempo de deixar, talvez, de assistir o seu jogo, assistir a sua novela. E em alguns casos não tem nem esse problema, porque muitos desses cursos são online. Você abre o seu computador, só faz a matrícula e tem que acompanhar. Só que tem que fazer provas, tem que ter avaliação, tá? Para você receber um certificado, você está qualificado para a atividade. Ou seja, a gente precisa ter a cultura do trabalho. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente passa. E é interessante, Fábio, que esse mesmo cidadão, e eu falo isso que eu tenho conhecidos que fizeram isso, esse mesmo cidadão que aqui no Brasil não tem a cultura do trabalho, e quando fica desempregado, chega muitas vezes na América, chega nos Estados Unidos, né, aos trancos e barrancos, através até de coiotes, e lá trabalha 20 horas por dia, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sabe? Por que de repente, quando eu vou para um local que tem uma áurea diferente da relação de trabalho, eu faço essa dedicação? E por que eu não faço aqui numa terra de tantas oportunidades? Eu uso bastante esse exemplo, eu gosto desse exemplo aí, porque é justamente isso. Aqui o cara já está se situado no ambiente dele, né? Então, culturalmente, depois das 6 ele não vai fazer mais nada, no sábado e domingo futebol e cerveja, né? E lá não. Lá ele é mais um, né? Muitas vezes ele tá ilegal, então tem que ir pelos cantos ali. E o negócio dele é prosperar. O negócio dele ali é juntar um dinheiro para poder ter uma melhoria. E aí ele vai trabalhar exatamente 24 horas. E vai trabalhar em mais do que um emprego e vai se submeter às leis trabalhistas daquele local, que são muito diferentes das leis trabalhistas daqui do Brasil, né? Sem reclamar. Exato. Né? E aqui não. Aqui a situação muda completamente. Ontem até nós estávamos discutindo aqui com a vereadora Michele Alencar, né? O contrassenso que nós temos em Mato Grosso. Porque a gente, na maioria dos dias aqui, a gente fala justamente disso, de prosperidade, oportunidade, do boom econômico, igual diz o nosso economista Vivaldo Lopes. Nós não estamos numa bolha de prosperidade, porque nós estamos numa prosperidade há mais de 30 anos. Isso não é bolha. A gente vive em um estado de prosperidade. Ao mesmo tempo, se discute com pessoas que dependem do posto de saúde para tomar um dipirona, sabe? Ou seja, nós não temos a prática do planejamento de vida, da organização de vida. O que quer? A gente não tem planejamento de família. Vai tendo filho, muitas vezes, da forma que, como a frase diz, da forma que Deus dá, né? Então, essa ausência de planejamento para a relação de trabalho, só que a gente precisa entender o seguinte, o mundo não para. Né? Quando nós começamos o programa aqui, eu falei que era 7 horas, agora é 7h20, né? Esse tempo não volta atrás. Como o tempo não para, significa que o tempo também ele não fica estático. O comportamento que a gente tinha 10 anos atrás não serve mais para hoje. Você imagina, aliás, o comportamento que a gente tinha há 4 anos atrás, antes da pandemia, já não serve mais em vários setores hoje.
Você imagina as pessoas querem manter comportamentos que existiam logo no pós-guerra, na década de 50. Que era o seguinte, quando saiu o chamado o baby boom ali, né, que os pais tinham ainda bastante filhos para esses vários filhos trabalhar para ele ter prosperidade pela quantidade de filhos. Numa época que se alimentava com 2, 3 coisas, não tinha plano de saúde, não pagava imposto, fazia uma série de coisas. Mas o mundo também não tinha estrada, não tinha acesso a nada, um conjunto de outros fatores, né? E tem gente vivendo hoje, né, 2023, como se a gente tivesse nesse período. Vamos levantar cedo, a gente tem saúde, tem disposição, Deus vai nos dar alguma coisa, nos deu inteligência para ter um planejamento de vida, para estudar. Estudar, e principalmente estudar para o trabalho, é algo essencial. Não tem como mais a gente pensar de forma diferente, né? Ainda mais com a tecnologia, né? Exatamente, que daí fica muito mais fácil você ter acesso ao conhecimento. E é justamente isso que a Comac está fazendo hoje, né? A gente está propondo cursos, levar cursos aos nossos associados, para quem é associado de forma gratuita, como você estava muito bem dizendo. Para quem não é associado e tem o interesse em fazer o curso, tem a possibilidade, lógico que vai ter um custo, né? Mas tem a possibilidade de fazer também esses cursos. E eles vão ser disponibilizados de forma online, alguns que podem ser disponibilizados de forma online e outros de forma presencial, né? Como um exemplo, que a gente tem no nosso setor uma dificuldade muito grande de conseguir operador de empilhadeira. Sim. Porque tem que ter uma formação, o cara tem que ter um aprendizado técnico ali. E a gente vai conseguir agora fazer um curso de operador de empilhadeira com a parte teórica e a parte prática. E não só em Cuiabá e Várzea Grande, a gente vai realizar isso em Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop. Nos principais polos do estado de Mato Grosso a gente vai conseguir levar esse curso também. Cursos na parte de compras e logística, a gente vai conseguir também fazer de forma presencial e online, e alguns outros cursos que a gente vai conseguir fazer de forma online, porque daí esses são parte teórica, como inteligência emocional, que isso também é uma dificuldade muito grande, né? Não só no nosso setor, mas para tudo. Então, um vendedor, alguém da parte de RH, uma negociação de uma parte financeira. Então, ter a inteligência emocional fazendo parte ali do currículo dessa pessoa é importante, a gente vai ter esse curso. Outro curso que daí é específico para quem quer se aperfeiçoar e entrar diretamente no mercado de vendas, aprenda a vender material de construção. Então, vai ter esse direcionamento para quem às vezes não é do setor, quer mudar o rumo dele ali, então ele já vai entrar com uma noção de como vender material de construção, até porque são inúmeros itens de material de construção, é difícil, né? Mas existe essa oportunidade. Outro curso que vai ser ministrado de forma online e presencial é gestão de perda na logística. Então, esse é um ponto também latente no nosso setor. Tem carga, descarga, quebra, conferência. Então, isso é uma dificuldade que a gente Você tem um percentual de perca hoje? No setor de material de construção, gira em torno de 2 a 3% perdas de estoque. Alto, hein? É alto. E estamos falando aqui de material não perecível, né? Isso aí é manuseio, quebra, carga e descarga mal feita, um erro de conferência, enfim, transporte em vias que não são adequadas, isso tudo acaba influenciando. A forma de se paletizar o produto de forma inadequada também vai resultar numa quebra. E quem se interessou por esses cursos, procura onde? Só compras, estoque, gerência de lojas, gestão e perdas na logística. Esses 3 são online também, né? Modalidade online. Exato. Tem também operador de empilhadeira, inteligência emocional e aprenda a vender materiais de construção. Isso. Quem se interessou, procura onde, como?
Para quem já é associado, já conhece a Comac, é só entrar em contato através das redes sociais, @acomacmt, ou então através do site, www.acomacmt.com.br, ou para quem não é associado e quer se associar para poder ter essa vantagem desses cursos e oferecer isso para os colaboradores, pode entrar em contato através do WhatsApp nosso, é o 65 99648 3746. Importante ressaltar que isso é para o estado todo de Mato Grosso. A Comac, ela representa comerciantes de material de construção lá em Barra do Garça até Sinop. Nesse estado nosso todo a gente tem associados, e a ideia é levar essas demandas para todos, para atender todos, porque a dificuldade que a gente tem aqui dentro de Cuiabá é a dificuldade que um cara lá em Confresa tem também. Muitas vezes até mais lá, né? Porque tem menos acesso ainda à questão de informação. E também quem está desempregado e se interessou, não trabalha em nenhuma loja de material de construção, mas resolveu que quer entrar, tem forma, ele pode participar também? Tem como participar, logicamente que para essa pessoa tem um custo, né? A gente está disponibilizando gratuitamente para quem é associado, para valorizar o nosso associado. Mas é só entrar em contato que vai ter a vaga para essa pessoa e vai poder compor o nosso quadro lá. Também é importante dizer que se houver uma quantidade X de alunos preencher uma sala de aula, a gente vai, conforme a demanda, a gente vai abrindo mais vagas, mais demanda. Sim. Também é um setor que, além da qualificação que exige, mas também ela remunera bem, né? Valoriza bem as pessoas que trabalham, né? Qual a possibilidade de ganhos e a média salarial desses postos de trabalho que você acabou de citar aí? Depende do posto de trabalho ali, né? Um operador de empilhadeira hoje está na faixa de uns R$ 2.800, né? Fora os benefícios também, né? Sim, aí inclui aí vale transporte, alimentação. No nosso setor se faz muita hora extra, não tem como não trabalhar com hora extra. Um vendedor, aí é a parte comissionada, mas o cara pode chegar, dependendo, 3 mil, 4 mil, até 6 mil reais de salário. Na parte de gestão de estoque e logística, a gente tem médias salariais aí na faixa de 4 mil reais. Então, só que assim, é aquilo que o João Edson estava falando. A gente precisa de pessoas com qualificação. Então, para preencher essa vaga, para a pessoa ter essa vaga, ela tem que ter a qualificação, e aí sim vai ter uma remuneração adequada. E a gente está falando de emprego onde a pessoa tem todas as garantias possíveis, né? Não é informalidade, tem a carteira assinada, isso dá direito a um conjunto de outros fatores na vida, né? Ali do dia a dia, porque a gente muitas vezes conta o salário, mas não conta o tamanho, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o salário que você pega só ele seco e o valor que a empresa termina pagando. Para quem é o pagador do salário, a gente sabe que não é só o salário, são praticamente 2 salários quase ali, o dobro, né? Exatamente. E muitas vezes é isso. O trabalhador, na ânsia do imediatismo, né, de saber quanto que entra no bolso, a pessoa esquece do FGTS, do INSS, né? Todas as garantias ofertadas pela legislação ao trabalhador. Exatamente, no caso de um afastamento e tudo mais, essa pessoa... E depois, lá na frente, tem também algo que se questiona bastante, é o salário-desemprego, né? Salário-desemprego, tem os seguros, todas as garantias, né? Porque o salário-desemprego, a essência do negócio é interessante, mas muitas vezes o que a gente vê no comércio em geral é isso sendo utilizado como... Quase um vício, né? Exatamente. Fica um tempo, fica no desemprego, um tempo no desemprego. Aí vai oscilando, né? Entre férias
e carteira assinada. Verdade. 7h30. Fábio, queria te agradecer por esse papo e desejar muito sucesso, porque quando vocês tiverem sucesso aí, significa que o Mato Grosso tem um crescimento maior. Eu agradeço a participação, o espaço que vocês nos deram aí. Tomara que a gente consiga preencher as nossas vagas do setor. Sim. E é justamente isso que você falou. Quando o material de construção está em alta, está em ascensão, os outros setores também vêm na mesma toada. É um setor propulsor para o estado de Mato Grosso. E um grande gerador de emprego, né? Exatamente. De emprego e negócios.